Graça e paz, amadas. Realmente estou aqui como menina de recado e diz que compartilha o evangelho, é como aquele mendigo que encontra outro mendigo e vai dizer aonde encontrou o pão. Então, a nossa suficiência vem dele, e eu gostaria que a gente saísse daqui desse acampamento mais descansada na soberania dele, no amor dele, no controle dele, no poder dele, e tudo dele e para ele, e glórias a ele. Então, quando eu recebi o convite, eu falei, Senhor, eu não sei por que o Senhor pôs no coração delas para me chamarem, eu aqui escondida no Paraguai, escondida não, né? Faz 25 anos que eu moro lá, mas eu descanso na soberania de um Deus que pôs no coração das meninas para fazerem um convite, que esse Deus vai alimentar cada uma de nós, porque eu estou na mesma condição de vocês, precisando dele, descansando dele, precisando ser alimentada por ele. Porque, gente, aqui não é fácil, né? Mas a gente faz parte daqueles que Deus amou e que o Filho dele veio para resgatar. Então, a gente não pode viver em desânimo, a gente não pode viver em dúvida, porque os problemas vão ser igual para todo mundo, vão ser iguais para todo mundo, os que estão no mundo e os que não estão no mundo. Mas nós temos a esperança. E nós temos um Pai que olha pela gente, que buscou a gente, que ama a gente, que fortalece a gente o tempo inteiro. Então, a gente jamais pode olhar para a gente tem que olhar para Ele. E eu espero que esses momentos, o Senhor, nesse espírito dEle, e que Ele ainda por cima pôs na gente, é o mesmo espírito, que a gente possa ser alimentada e que a gente possa compartilhar, que a gente possa crescer, que a gente possa chorar, que a gente possa interceder. E aqui, todas nós fazemos parte de um corpo que tem uma cabeça. Então, a gente vai aprender a viver junta, caminhar junta, crescer junta, chorar junta, e uma levando as cargas uma das outras. Amém? Bom, os 4 estudos que o Senhor foi pondo no meu coração, e eu ainda fico falando para ele assim, Senhor, eu sou meia surda, eu não entendo direito, fala do jeito que eu consigo entender. Então, nesses 4 estudos, eu queria que a gente fosse caminhando. Então, o primeiro estudo seria das trevas para a luz. Em Adão ou em Cristo. Perdidas ou acolhidas. Mortas ou vivas. A gente ou está numa coluna ou está na outra. Não tem coluna do meio. Então, para a gente pensar qual é a nossa posição. Tá? No segundo estudo, a gente vai estar trabalhando no Egito ou no deserto, na escravidão ou no discipulado, na desorientação ou na disciplina. No terceiro estudo, aprendizes ou tutoras, receber ou dar, infantis ou maduras. Então, vê que sempre são posições bem diferentes e não tem coluna do meio. E no quarto seria ansiedade ou descanso, necessidade ou plenitude, teoria ou realidade. Então, que o Senhor opere nas nossas vidas, porque diz que nada a gente pode dar se dele a gente não recebeu. Amém? Então, o nosso versículo, tema do nosso acampamento, que é Jeremias 15:16. Eu não sei se eu posso ir falando os versículos e a gente pode ir lendo no telão, pode ser? Tem como pôr Jeremias 15:16? Porque tem bastante versículo, e eu gostaria que a gente acompanhasse, para que vocês saibam que a gente está se apoiando na palavra de Deus
E a gente não está se apoiando numa doutrina da primeira igreja batista de Londrina. Então, que o nosso guia seja a palavra de Deus. Então, não sei se é possível, senão a gente vai acompanhar nas nossas Bíblias mesmos, ok? Bom, Jeremias 15:16 disse: quando descobri as tuas palavras, devorei-as, ainda que nós vamos ter versões diferentes, né? Elas são a minha alegria e dão prazer ao meu coração, pois pertenço a ti, ó Senhor dos exércitos. Então, aqui a gente tem várias coisas que a gente pode comentar, que quando o profeta Jeremias encontrou a palavra do Senhor, ele devorou, como que ele comeu. E essa palavra se tornou alegria, se tornou prazer no coração dele, porque ele pertence a ti. Mas aí ele fala, ó Senhor dos exércitos. E se o Senhor é dos exércitos, e a gente é porque tem luta. Senão ele não ia ser revelado como o Senhor dos exércitos. Então, se nós estamos passando por lutas, para isso que ele é Senhor dos exércitos. Bom, foi por meio de um alimento que o pecado entrou no mundo e pelo pecado a morte. Então, hoje a gente vai começar bem do básico, tá? Em Adão ou em Cristo. Então, por meio de um alimento, entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte. E esse alimento, ele veio do fruto de um conhecimento. Só que um conhecimento do bem e do mal, um conhecimento relativo. Mas é o conhecimento concedido por Deus, por Cristo, pela fé, pela verdade de Deus, que vai vir a salvação aos que creem. Então, a salvação não vem por uma cultura, não vem por uma tradição, não vem por alguma coisa que saia da gente, mas vem por algo que veio dele. Então, toda a vida cristã depende da gente ter um conhecimento da verdade. Agora, o problema é qual que é a verdade, né? O verdadeiro conhecimento que traz a verdadeira sabedoria é o conhecimento da verdade. Agora, essa é a grande pergunta, né? Hoje está tão de moda as fake news, né? Como é que a gente vai saber qual que é a verdade? Qual que é a comunidade que fala a verdade? Tem tanta igreja, tem tanta comunidade, tem tanta religião falando tanta coisa, como a gente pode saber qual que é a verdade? Jesus mesmo, ele falou, conhecereis a verdade e a verdade os libertará. Em João 8:32. Mas, em João 18, eu não sei se dá para ter... vai conseguir pôr o texto? Vamos ver se a gente consegue, se vocês conseguem, João 8, 37 e 38. É porque eu acho que a gente podendo ler, a gente escuta e a gente lê, então são mais sentidos que a gente usa, eu acho que a gente tem condição de gravar melhor. João 18, 37 e 38. João 18. Não, o primeiro que eu li foi João 8:32, mas aí conhecereis a verdade libertará. Né? E aqui Jesus mesmo vai falar que ele era rei. 37 e 38. Disse-lhe, pois, Pilato, logo tu és rei? E Jesus respondeu, tu dizes que eu sou rei, e eu para isso nasci, para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. E todo aquele que é da verdade, ouve a minha voz. Amém? Então, Pilatos mesmo não quis saber a resposta, porque ele pergunta da verdade, mas depois ele sai, vai fazer outra coisa e não quis saber a verdade. Mas João 14:16, eu só vou falando, se der para pôr, vocês põem, tá bom? Para quem está anotando, poder fazer a anotação. João 14:16 disse, eu sou a verdade. Então, quando Pilatos quer saber da verdade, Jesus mesmo vai falar, eu sou a verdade. E eu não sou somente a verdade, eu sou também um caminho, o caminho. E eu também sou a vida. E João 14:16? João 14:16. Não, é João 14:6. Não, eu pus errado, é João 14:6. Eu sou o caminho, a verdade e o Pai, ninguém
e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, a verdade, ela é uma pessoa, ela não é um conceito filosófico, e é uma pessoa que eu tenho que me relacionar. Então, não serve a gente fazer orações repetidas, ou ter rituais, ou fazer coisas que não sejam um relacionamento com uma pessoa. Quando a gente conversa com o nosso marido, com o nosso filho, com alguém que a gente se relaciona, um fala, o outro responde, o outro fala e o outro responde, não fica só um falando e o outro ficando quieto. Então, quando ele fala que ele é a verdade, ele está falando para a gente que essa verdade, então, é uma pessoa. E uma pessoa a gente vai aprender, então, a se relacionar. Agora, como que eu posso conhecer essa pessoa? Como que eu vou ter acesso? Aí João 5,39 diz, Jesus disse, as Escrituras falam de mim. Então, como eu posso conhecer de Jesus se ele já não está mais nesse mundo? Através de quê? Através das Escrituras, porque elas falam de mim. E quais são as Escrituras? Mateus, Marcos, Lucas e João? Os 4 evangelhos? Né? Mas não, por quê? Quando ele fala, as Escrituras falam de mim, vamos lá para Salmo 119, 160. Salmo 119, 160. A gente vai ler aqui, a soma da tua palavra é a verdade. Então, se as Escrituras falam de Jesus, se ele é a verdade e a gente precisa conhecer dele, não adianta a gente só ficar em Mateus, Marcos, Lucas e João. Por quê? Porque é a soma de toda a Escritura. Tem versículo que fala, a palavra é verdade, cada um... Salmo 119, 160. Tem uma versão que eu peguei que fala, a essência da tua palavra é a verdade, tá? Ou a soma da tua palavra é a verdade. Então, cada um dos 66 livros das Escrituras vai revelar sobre uma pessoa. E quem que é essa pessoa? Essa pessoa é a verdade. Essa pessoa é o Filho de Deus e é essa pessoa com quem eu tenho que ter um relacionamento. Então, se eu quero aprender de Jesus, se eu quero saber alguma coisa sobre essa verdade, gente, tem que ir para a palavra, tem que ir para a Bíblia. Não adianta só eu ir para uma comunidade que às vezes está me ensinando alguma coisa fora de um contexto, né? Dentro de uma tradição, dentro de uma cultura. Agora, está bem claro, falando que a soma da tua palavra é a verdade. Então, se eu quero conhecer a verdade e eu não quero estar sendo enganada, então eu tenho que ir para as Escrituras e estudar todos os livros da Bíblia, né? Porque ele é o autor da vida e somente assim nós vamos poder, como é o tema do nosso acampamento, ser vivificadas pela palavra. Então, é através do conhecimento das Escrituras, logicamente não um conhecimento teórico, mas um conhecimento para poder ter um relacionamento, tá? E não para aprender alguma coisa e memorizar e ficar por isso mesmo, mas que eu possa aplicar esse conhecimento no meu dia a dia, porque se fica só na teoria, não funciona. Então, nós vamos ter que ir para a Bíblia, para primeiro a gente conhecer, porque eu não posso crer em alguma coisa que eu não conheço. Então, primeiro eu conhecer, depois crer. Através de crer, nós vamos, através de conhecer e de crer, estudar a palavra, a gente vai ter fé. Por quê? Porque a fé, ela vem pelo ouvir da palavra. Nós não somos produtores de fé. A fé não nasce dentro da gente. A fé é alguma coisa que Deus dá e ela vem pelo ouvir e pelo ouvir da palavra de Deus. Então, se eu quero ter fé, eu tenho que estar exposta à palavra de Deus. Como se a gente quer se bronzear, a gente tem que estar exposta à luz solar. Eu não tenho que fazer nenhum esforço. Assim como quando a gente quer se bronzear, não precisa fazer nenhum esforço. É só ficar debaixo do sol. Verdade? Eu não tenho que ficar sol me queime, sol me deixa bronzeada, sol eu estou aqui diante de ti para que... Gente, não. É automático, tá? Não precisa fazer esforço.
naturalmente. Então, essa palavra, quando ela vai alimentando a gente, naturalmente, ela vai dando fé para a gente poder crer, para que esta palavra se torne uma vida e deixe de ser uma teoria e passe a ser uma realidade. Né? Então, é tudo bem simples, a gente que complica e a gente que fica inventando coisa. Então, precisa, primeiro, de um conhecimento da palavra. Daí, através desse conhecimento, através desse ouvir, nós vamos ter a fé. E, através da fé, nós vamos receber a vida. Então, tem um processo, e não adianta pular etapa, porque não vai funcionar. Só vai funcionar se for do jeito que Deus fez. Então, só assim a gente vai poder ser vivificado através da palavra. Então, gente, pensa uma coisa. Que glória poder ter Bíblias, né? Vocês pensam que a vida inteira o povo de Deus teve Bíblia? Faz bem pouco tempo que tem Bíblia. E a gente ainda vive em um país e num continente que você pode escolher a cor da capa da tua Bíblia, o tamanho da letra, a versão que você quer, Bíblia para as mulheres, Bíblia para as crianças, Bíblia versão internacional, Bíblia mais moderna, Bíblia mais antiga. Gente, tem para todos os gostos. Eu acho que se tem uma geração que não vai poder se queixar diante de Deus falando que não conhecia a palavra, é a nossa geração. Porque em qualquer livraria você pode comprar de qualquer preço Bíblias. Então, está aí bem acessível. Tudo que Deus quer revelar para a gente, para a nossa salvação, para o nosso conhecimento, está na Bíblia. E a gente pode ter, gente, hoje tem Bíblia em áudio. Tem Bíblia com som, com imagem, com... Você pode à noite estar cansada, não consegue ler, põe Bíblia gravada. Tem voz de homem, tem voz de mulher, vocês podem escolher. Eu nunca vi tanta diversidade de Bíblias. Nós não podemos nos queixar de que a gente não conhece a palavra de Deus, porque Deus está dando para a nossa geração uma infinidade de opções, uma infinidade de Bíblias. Quando Gutenberg inventou a imprensa, que foi no ano de 1456, imagine, desde a época de Adão até, foram mais ou menos 4.000 anos até Adão e mais 6.000 anos até o que a gente está. Então, pouquinho tempo atrás, nem 500 anos, que a população pôde começar a ter acesso a uma Bíblia. Sabe quantas cópias foram feitas? 180 cópias. E sabem que língua? Latim. Você não sabia latim? Tchau. Então, a gente não tem desculpa, né? Ainda mais nós, assim, da minha idade, que já perde o sono à noite, gente, em vez de tomar remédio para dormir, vai ler a Bíblia, vai orar. Eu acho que a gente começa a ter filho casado, ter neto, a coisa vai complicando tanto que Deus tira o sono da gente para a gente botar o joelho e ficar intercedendo, porque só de dia acho que não dá tempo, tem que interceder de dia e tem que interceder de noite. Tem que ter vida de oração, é vida de relacionamento, né? Mas tem que ter a base nas Escrituras. Não pode ser numa tradição, não pode ser num conhecimento que veio por terceiro, que a gente não sabe nem de onde ele buscou aquela regra, aquela invenção, que hoje em dia tem tanta invenção, que hoje em dia tanta gente falando tanta coisa, a gente precisa estar firmado, então, na verdade. Agora, como é que Deus começa, então, a se revelar? Os primeiros registros que Deus vai dando, que estão no livro de Gênesis, que é início, princípio, ele fala, então, que o pecado entrou no mundo por causa da árvore de um conhecimento do bem e do mal. E por causa desse alimento, entrou o pecado e a morte. Vamos para Romanos 5,12, se puder pôr no telão, e a gente vai ver que por um só homem entrou o pecado no mundo.
E por causa do pecado entrou a morte, e a morte passou a todos os homens. Então, primeira coisa, antes do pecado, gente, não tinha morte. A gente vê, hoje em dia, falando dos dinossauros que morreram antes da humanidade, gente, não tinha morte antes do pecado. Se a morte entrou no mundo só depois de Adão, esses dinossauros têm que ter morrido depois que entrou o pecado no mundo. Porque não pode ter contradição na Bíblia. Ou a Bíblia é 100% verdade, ou a gente tem que jogar no lixo. Tá? Ou a gente vai confiar 100% naquilo que faz sentido, naquilo que não faz sentido, naquilo que eu concordo, naquilo que eu não concordo, ou não perca o seu tempo e arruma outra coisa melhor para ler. A gente não pode ficar um pé aqui, um pé ali, acreditando no que um fala e acreditando no que o outro fala. Ou Deus é digno de confiança, ou arruma outro Deus. Vira ateu, vira à toa, vira qualquer outra coisa. Né? Mas não fica em cima do muro. Gente, não tem essa posição em cima do muro. Quando a gente falou ou trevas, ou luz, ou em Adão, ou em Cristo, é porque não tem coluna do meio. Tá? Não é loteria esportiva, que não sei se ainda existe, mas antes tinha, né? No jogo de futebol, que podia ganhar um, ganhar outro, ou ter um empate. Não, a gente não tem isso na Bíblia. Tá? São posições bem definidas. Ou é trevas, ou é luz. Então, a gente vê que por um homem, não disse que foi pelo homem. Disse que foi por um homem. Então, não foi por uma mulher, foi por um homem, ok? A gente sabe que esse homem foi Adão. Então, foi o pecado de Adão que me constituiu um pecador e que constituiu a cada uma de nós um pecador. Porque às vezes a gente fica pensando, ai, que pecado que eu cometi. Né? E sempre a gente acha que o pecado dos outros é pior do que o da gente. Então, parece que a gente não é tão pecadora. Mas só que Deus não tem diferenciação nos níveis de pecado também. Tá? Então, se por um só homem entrou o pecado no mundo, é porque o pecado entrou por Adão. O pecado não entrou por Eva. E daí a gente podia ficar muito outro tempo falando do descendente da mulher, que é Cristo. Mas hoje a gente não tem condição de falar sobre isso. O pecado, então, entrou por um homem, pelo pecado a morte então passa a todos os homens. Então, foi por causa do pecado de Adão que eu fui constituída uma pecadora. Nós já nascemos em pecado. A gente não precisa fazer nada para a gente se tornar um pecador. Basta a gente nascer de um pai e de uma mãe. E mesmo que seja inseminação in vitro, ela necessita um óvulo e um espermatozoide. Então, se você foi gerada por um homem e uma mulher, você herdou o pecado de Adão, porque o teu pai transmitiu esse pecado, porque, segundo a palavra, é o homem que transmite o pecado. Então, o pecado ele não trouxe somente a morte, mas ele também nos tornou escravos, nos tornou inadequados e nos tornou inseguros. Eu não sou livre, eu sou escravo. Escravo de quem? Eu não sou escravo de um sistema, eu sou escravo de mim mesma. Como assim escravo? Eu vou falar um bem facinho da gente entender. Escravo do medo. Alguém aqui tem medo? Eu sou super medrosa. Quem aqui não tem medo? Medo do quê? Gente, medo de tudo, né? Porque a gente tem medo do frio, a gente tem medo do calor, a gente tem medo de ficar gorda, a gente tem medo de ficar viúva, a gente tem medo de ficar solteira, a gente tem medo de... Gente, até de barata a gente tem medo, verdade. Gente, nós somos escravas do medo. Da onde veio essa escravidão? Da onde veio esse medo? Gente, veio do pecado. Então, se a gente for tratar de escravidão, se a gente for tratar de medo, não adianta eu buscar outros recursos que não seja uma solução espiritual, porque o nosso problema é espiritual.
O nosso problema não é... Deus divide a gente em corpo, alma e espírito, né? E muitas vezes a gente quer tratar a nossa parte emocional, o que também precisa ser tratada. Mas aonde está a causa do nosso problema emocional? Está no espírito. O espírito, quando está desconectado de Deus, ele vai me dar um monte de problema emocional, que também vai passar para um monte de problema dentro do meu corpo. Então, eu posso ir no médico para ser tratada? Sim, preciso. Posso ir num psicólogo ou pedir ajuda em aconselhamento? Sim, preciso. Mas qual é a fonte do meu problema? A fonte do meu problema é espiritual. Então, se a gente não tratar na fonte, nós vamos estar tratando superficialmente a ferida do meu povo, como falou o profeta. Eles ficam tratando superficialmente a ferida do meu povo. Então, a gente está com uma ferida, com um câncer, alguma coisa assim, e daí vem a pessoa e fala, não, vamos limpar aqui e vamos pôr um band-aid de estrelinha. E vocês vão ver que vai ser, vai ficar ótimo. Não, você então toma um chazinho, ou você vai lá no monte e pede para Deus. Gente, essa ferida, o que ela tem que ser tratada de maneira correta. Não adianta pôr band-aid, não adianta ficar falando, não, mas não vamos fazer aí uma cirurgia, fazer uma amputação, porque vai ser muito duro, vai assustar. Só que vai ser duro, vai assustar, mas vai curar. Então, como é que a gente tem que atuar? Tem que atuar de uma maneira que funcione. E não ficar gastando o tempo e a vida da pessoa, e a pessoa arrastar essa enfermidade, essa doença, pela vida inteira. E ficar dependente e continuar escrava desse medo, escrava dessas emoções, e daí não funciona o estômago, não funciona o intestino, dá dor de cabeça. Mas é que eu não sei, acho que é porque eu não tenho fé. Não é porque eu não tenho fé, é porque não tem falta o conhecimento da palavra de Deus. E falta a gente curar o problema aonde está a raiz desse problema. E a raiz do problema é porque nós nascemos em Adão e a nossa posição tem que ser estar em Cristo. Então, o que a gente tem medo? Não é só medo da barata, ou medo de morrer, ou medo de ficar viúva. A gente tem também medo de não ser adequado, a gente tem medo de não ser aceito, a gente tem medo de não ser admirada, e a gente tem um eu aparente, que é formado de projeções, de ideais, que eu mesma construí, e agora eu mesma me tornei refém desses ideais que eu construí. Então, eu ponho um objetivo bem alto, bem difícil, que eu não consigo, e eu passo a vida inteira lutando e a vida inteira frustrada para conseguir esse ideal. E daí eu acho que eu só vou ser feliz quando eu conseguir esse ideal. Agora, quem que pôs esse ideal para mim? Fui eu. Então, eu sou refém, eu sou escrava desses objetivos, dessas metas que eu mesmo pus, ou, muitas vezes, que os meus pais puseram em mim. Porque nós, como mães, também pomos ideais para os nossos filhos, porque toda a frustração da minha vida, eu quero que eles sejam diferentes e melhor do que eu. Né? Então, a gente fica fazendo o quê? Frustrando e pondo fardos e cargas difíceis e mais pesadas do que eles podem suportar. Então, além da gente fazer a nossa vida infeliz, a gente ainda consegue azedar a vida da família inteira, dos filhos, do marido, dos amigos, de tudo. Por quê? Por cargas que a gente pôs na nossa cabeça, que Deus nunca pediu, que Deus nunca falou, mas que a gente pensa que, para que eu possa ser adequada, para que eu possa ser aceita, então eu tenho que trabalhar assim, assim e assim. E daí a gente vive uma vida do quê? De miséria. Não é a vida que o Senhor quer para nós.
e sim uma vida de escravidão, aonde eu fico lutando e me esforçando para ser alguma coisa que eu não sou e para ser uma coisa que Deus nunca pediu. E Ele não vai abençoar porque não é o projeto dele. E quanto tempo, às vezes, a gente passa a vida inteirinha nesses ideais e nessas projeções. Então, a gente também quer vender uma imagem, a gente quer vender esse ideal. Eu quero mostrar para vocês, gente, que, olha, eu sou uma mulher de oração. Eu sou uma mulher que lê a palavra. Eu sou uma mulher que se esforça. Então, eu quero que vocês fiquem impressionadas comigo. Porque eu preciso, lá no fundo, saber que eu sou aceita, que eu sou admirada, que eu sou amada. Então, o que a gente faz? A gente tem que esconder o que a gente é, né? Então, no meu caso, por exemplo, pinto o cabelo. Porque se eu viesse aqui com tanto de fio branco que eu já tenho, vocês vão ficar assustadas. Né? Então, a gente fica inventando um monte de subterfúgios, um monte de recursos para vender uma imagem que nós não somos na realidade. Mas eu preciso impressionar. Né? Eu não posso admitir o que eu sou, porque eu quero vender uma imagem. A gente quer brilhar. Só que a gente quer brilhar com a nossa própria luz. O único problema é que a gente nasceu nas trevas e que não existe nenhuma luz em nós. A gente nasceu perdida, a gente nasceu condenada e ainda condenada a uma morte eterna. A gente pode ir para João 3:18. E a gente vai ver que essa condenação, eu não vou ser condenada, eu já nasci numa condenação. E o maior problema é que não tem absolutamente nada que eu possa fazer para sair dessa situação. Então, é frustrante, é difícil, porque tudo que a gente tenta é inútil. Está aí João 3:18. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está. Gente, se você não crê, você não vai ser condenado. Você já é uma pessoa condenada. Por quê? Porque você não creu no nome do unigênito Filho de Deus. E a gente vai lá para o início. Como eu posso crer se eu não conheço a palavra? Porque a fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra. Mas o ouvir da palavra da verdade. Qual que é a verdade? A gente já viu, essas escrituras falam de mim. Ele falou, eu sou a verdade. E qual que é o livro que fala da verdade? Gente, são todos. Se a gente pular um livro, nós vamos tirar um pedaço. Então, para eu ter um conhecimento de uma verdade completa, eu vou ter que conhecer a palavra completa. Eu não estou falando que a gente tem que ser um teólogo e um estudioso teórico, mas que a gente vai ter que se alimentar e ler lá o Levítico, sabe aquele livro de Levíticos que tem aqueles monte de sacrifícios que a gente não entende nada, e aquele livro de Êxodo, sabe que tem aquele monte, e o livro de Números, então vamos ter. Vamos ter. Ou a gente vai querer ficar só comendo chocolate? Ou não vai comer maçã, não vai comer verdura, não vai comer espinafre? Não vai comer, gente, porque o corpo da gente precisa de espinafre, precisa de carne, precisa de ovo, precisa de manteiga. Se você gosta, se você não gosta, nós precisamos. Eu posso não comer, mas eu vou ficar debilitada. Então, não tem outra maneira de Deus alimentar a gente, se não for pela leitura da Bíblia. Você pode escolher a capa da cor que você quer comprar, quer cor de rosa, quer xadrezinho, né, letra grande. Gente, tem para todos os gostos. Mas tem que ler a palavra de Deus. E tem que ler todos os livros. Por que será que Deus pôs 66? Porque a gente só podia ler 3. Eu só gosto mesmo de Salmos, sabe? Não, eu só gosto mesmo de Provérbios. Eu, o Antigo Testamento, eu detesto, porque eu não entendo nada. Eu só leio o Novo Testamento. Então Deus pôs um extra. Gente, não tem extra na palavra de Deus. Tudo que ele pôs é absolutamente necessário. Cada palavra, cada número, cada geografia,
cada cor, cada metal, cada objeto é absolutamente necessário. Todos eles vão revelar a pessoa de Jesus. Se eu não conheço, em vez de eu conhecer 100% Jesus, vou conhecer 2%. Eu vou conhecer 0,1%. E como é que a gente vai viver? Então, errais não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Porque o poder de Deus está revelado aonde? Na palavra dele. Então, falando outra vez, eu não estou falando que a gente tem que memorizar ou ser um teólogo, conhecendo a palavra teoricamente. A gente tem que ler e falar, Senhor, não entendo nada, eu não sei por que o Senhor escreveu isso aqui, mas eu sei que é importante. Tem o Espírito Santo para quê? Para revelar. Tem misericórdia de mim, revela. Gente, quando o Espírito Santo começa a revelar, é a coisa mais maravilhosa que tem. Vocês não imaginam os tesouros escondidos que tem dentro da palavra. Não tem coisa mais maravilhosa que poder ler a palavra de Deus e começar a descobrir. Uau! Então, quando você vê lá a pomba, lá em Gênesis, depois do dilúvio, que desce no galinho da oliveira, que você fala, nossa, que gente, dilúvio, o que eu tenho que saber disso? Né? Eu já vivo em outra realidade, a gente já vive em outro século. Né? Daí a gente vai lá para o Novo Testamento e vê João Batista falando que vê Jesus e como forma de pomba desceu sobre ele. Então eu pego aquela pomba lá do dilúvio, quando vocês sabem a parte onde começa, tem a morte, e a pomba vai vir com o quê? Com um raminho de oliveira. Quem que é a oliveira verdadeira? Entendeu? Aí lá em João Batista a gente tem, então, a revelação. Na minha cabeça vem assim, não sei se quando vocês eram pequenos, na minha época tinha jogo de memória. Então a gente punha o joguinho de memória na mesa e virava uma pecinha e virava outra e tinha que achar o parzinho. Então tinha o macaquinho, daí se abria era a galinha. Daí, de repente, se abria outra, era a galinha. Aí você falava, poxa, eu encontrei uma galinha aqui, outra galinha aqui, juntava os dois, plim! Né? Então, quando a gente começa a ver no Velho Testamento e a representação espiritual do Novo Testamento, é a coisa mais gostosa que tem. E a gente tem um testemunho de dois, né? Que dá firmeza para a gente estar dentro da verdade. E a gente caminhar de maneira segura. Agora, só vem isso se a gente estuda a palavra. Se não estuda a palavra, não tem. Porque a revelação do Espírito Santo não vai vir assim de maneira... Ela é de maneira sobrenatural, mas não é no meu esforço. Ela vai vir numa leitura da palavra. E é de Gênesis até Apocalipse. Tá? Mesmo aquele Apocalipse esquisito, com anjo, com trombeta, com isso. Gente, até isso, vai ler, vamos ser alimentados, e o Senhor vai revelar. E é maravilhoso. E a gente precisa estar dentro do que o Senhor está falando, que é maravilhoso. E com que tempo que a gente vai fazer isso? É com o tempo que a gente tem, não é com o tempo que a gente não tem. Deus deu 24 horas para cada uma de nós. Então, ninguém tem 25 horas no dia. Então, nós vamos ter que diminuir alguma coisa para poder aplicar o tempo em alguma coisa, em outra coisa que a gente está achando que seja mais urgente, mais necessária, e que vai dar sustento para a minha vida, nessa vida que é de luta, e que é de problema, e que não é fácil para ninguém, nem para o crente e nem para o ímpio. Não é fácil para ninguém. Então, se nós estamos hoje aqui, é porque, de alguma maneira, Deus colocou isso nos nossos corações. Porque é Ele que nos busca, não é o homem que busca a Deus. Não tem ninguém aqui interessado em Deus porque partiu essa iniciativa de você e nem de mim. É porque Deus tem colocado, de A ou B maneiras, um desejo no coração de buscá-lo.
Então, é Ele que nos traz, é Ele que nos busca, não é o homem que busca a Deus, e sim Deus que busca o homem. A gente, ao contrário, a gente foge de Deus, a gente se esconde de Deus, a gente é adversário de Deus, todos nós nascemos inimigos de Deus, e Deus é que vai procurar a gente. Né? Vamos aí para Gênesis 3, 9 e 3, 10. E chamou o Senhor Deus a Adão. Então, Adão pecou. E o que ele faz? Ele vai buscar Deus para pedir perdão? Não. Ele vai se esconder. Ele não busca. Na dureza do seu coração, ele fala, eu pequei porque eu quis, e eu agora vou viver da maneira como eu quero. Não preciso de Deus, posso ter uma vida independente de Deus. Gente, e Deus, na sua infinita bondade, ele vai fazer o quê? Ele vai lá atrás de Adão. Porque o Adão não sabe que ele precisa de Deus, mas Deus sabe que o Adão precisa dele. Né? É como criança pequenininha. Eu tenho 2 netinhos pequenininhos, de 1 ano e 5 meses. Eles não querem que você dê a mão, eles querem sair correndo, e ainda olha para trás e dá risada e sai correndo. Eles não sabem nem para onde eles estão indo, mas eles saem correndo. Daí você vê que tem uma ladeira, que eles vão cair, que vão se esfolar, e você tenta ir atrás, tenta dar a mão neles e faz assim ainda. Fica bravo com você. Não quer que você pega no colo ou que pega na mão. É bravo. 1 aninho, os bichinhos são bravos. E a gente é igualzinha. Então, achando que a gente tem condição de viver sem Deus. Gente, nós não temos absolutamente nenhuma condição de viver sem Deus e de viver sem esse alimento. Nós não temos outra opção. Aleluia, que a gente não tem outra opção. Glória a Deus que a gente não tem outra opção. Porque é Ele que vem buscar a gente. Então, aí escrito, chamou o Senhor Deus a Adão. Ele disse, aonde está? Claro que Deus sabia, se Ele é o soberano, se Ele é o onipresente, ele é onisciente, Ele sabe tudo. Mas Ele vai lá, Ele se humilha, Ele perde o tempo dele, Ele fala, Adão, Adão, aonde você está? Aí, o que Adão vai responder em Gênesis 10? Eu disse, ouvi a tua voz soar no jardim, e temi, porque eu estava nu, e eu me escondi. Então, aqui a gente vê quando entra o medo na raça humana. Entra por quê? Porque ele pecou e foge de Deus. E daí, o que ele se sente? Ele se sente inseguro, ele se sente inadequado. E o que passa a ser quando você está sem proteção? E quando você se vê indigno, você quer se esconder. Gente, se vem alguém aqui que furou a calça, que a calça rasgou, não vai ficar andando pelo corredor. Vai sair de ladinho, vai pôr a bolsa atrás, não quer que ninguém veja. Não é? A gente quer o quê? Quer se esconder, você não quer se expor. Fala, que mico, minha calça rasgou inteirinha, gente, ou então manchou. Você fala, que caos. Pode acontecer com qualquer um, mas bem comigo. Imagina a minha glória, né? Eu que sempre procurei assim, tá tão bem, né? Agora com a calça manchada, com a calça rasgada, né? Mico total. Então, por quê? Porque eu não quero me ver indigna. Eu não quero me ver inadequada. Eu quero ver que vocês vejam que eu sou luz, que eu brilho, que eu sou o máximo, e que vocês, de preferência, tenham inveja de mim. Né? Porque eu só não quero ser boa, ainda quero que vocês fiquem com inveja. Então, gente, nós somos terríveis, terríveis, terríveis. Mas Deus é bom, Ele é misericordioso, Ele é amoroso, e Ele vem atrás. E daí, o que vai fazer o Adão? O Adão vai pegar uma folhinha lá e vai fazer o quê? Costurar e vai fazer uma roupinha para ele. Agora, quem pediu para Adão, para ele fazer uma roupa e se esconder, se a vida inteira eles andaram, a vida inteira, né?
Se o tempo, Deus fez eles nus, assim como fez todos os animais nus, e os animais não se sentem envergonhados, eles não se sentem indignos. Agora, Adão, depois do pecado, se sentiu envergonhado, se sentiu indigno, teve medo, e ele achou que a solução era fazer uma roupa. Como se a roupa fosse tratar do problema espiritual dele. A roupa vai tratar de um problema físico. Só que a roupa impressiona, né? Porque daí o outro não vai ver a vergonha dele. Mas só que diante dele, e para ele mesmo, ele se vê indigno, ele se vê inadequado, ele se vê imundo. Por quê? Porque o pecado entrou nele e pelo pecado entrou a morte. Então, deixa eu ver onde é que eu estou aqui. Quantas vezes nós já nos sentimos inadequados? E quantas vezes a gente não procura, através das nossas roupas, se sentir adequado? Porque será que mulher gosta tanto de roupa, né? E de sapato, né? E de correntinha, e de maquiagem, né? Não tenho nada contra. Eu também gosto. Eu também sou mulher. Agora, o que de fora que vai fazer a gente ser mais adequada? Ou vai fazer a gente ser mais digna? Ou vai fazer a gente ser mais aceita? Ou vai fazer a gente ser mais amada? Né? Então, como nós somos inadequadas e indignas, a gente trata de viver, ou melhor, acho que nesse mundo a gente não tenta viver, a gente quase que tenta sobreviver, né? Sem a interferência de Deus. Porque a gente pensa, ele não vai me aceitar. Do jeito que eu sou, acho que ele não vai, ele não me ama. E também, eu vou lá responder o chamado de Deus. Ele vai querer interferir nos meus projetos. E vai que ele leva meu filho. Assim como ele pediu para o Abraão. Será que eu estou disposta a me render aos planos soberanos de Deus para a minha vida? Eu tenho medo. Então, daí eu fico fugindo de Deus. Né? Então, eu fico confiando o quê? Na minha própria maneira de ser, na minha própria maneira de querer mudar as coisas e fazer as coisas do jeito que eu penso, que eu quero. Então, eu confio nas minhas estratégias, nas minhas forças, nos meus recursos. E também, vamos falar a verdade, tem tanta gente nesse mundo. Será que Deus vai dar conta de cuidar de todo mundo? Gente, o mundo é muito grande, né? Será que Deus escuta essa oraçãozinha que eu faço assim? Será? Será que Ele é capaz? Gente, é capaz. Ele é Deus. Tá? A gente muitas vezes não dá conta, mas Deus dá conta. A gente esquece, mas Deus não esquece. A gente muda de opinião, a gente muda de palavra, mas Deus não muda de opinião, Deus não muda de palavra. Quando Ele fala, Ele cumpre. Então, como eu disse lá no início, ou tudo que está na Bíblia é verdade, ou joga ela no lixo. Não pode ser que Ele cumpra uma coisa e não vai cumprir a outra. Ele é fiel, Ele é verdadeiro. Eu não sou. Mas ele não tem a minha natureza. Ele é Deus e ele é digno de confiança. E eu posso confiar nele. E ele fica ainda falando, Sandra, faz prova de mim. Gente, mas não, Deus ainda tem que falar isso? Faz prova para ver se não vai funcionar. Ah, será? Vou pedir, mas eu vou continuar carregando. Porque, será? Tanta gente nesse mundo. Por isso a gente precisa conhecer as Escrituras, para ver todas as batalhas que os reis ganhavam, todos os milagres que ele fez. E ele continua fazendo tudo igual. Ele não muda. E se a gente conhecer mais, a gente vai ter mais confiança, a gente vai ter mais esperança, a gente vai ter mais fé. E a coisa vai funcionar na vida da gente.
Por que não funciona? Porque a gente vive numa teoria, a gente vive numa periferia. E a gente não se entrega. E Deus não quer a gente pela metade. Ou Ele quer 100%, ou Ele não vai pegar. Porque Ele não vai dividir a glória dele comigo. Senão eu vou falar, bom, meu filho, olha o filhão que eu tenho. Mas também, gente, vocês não sabem, viu? O tanto que eu investi, o tanto que eu trabalhei. Os colégios que eu pus, como eu ajudei na escola, como eu ajudei na tarefa, como eu orei. A gente precisa fazer tudo isso? Claro que precisa, porque a gente é mãe, né? Agora, o resultado não vem pelo nosso investimento, o resultado vem pela graça de Deus. E é Deus que capacita a gente para fazer as coisas de maneira correta. Quando a minha filha mais velha se divorciou, gente, vocês não imaginam como eu fiquei. O nome da minha filha mais velha é Renascida, porque o pastor Glênio, uma vez, eu estava no culto na igreja, e ele falou de renascimento, Renato, e eu estava grávida. Eu falei, Renata. Renata, minha filha vai ser Renata, orando por essa menina desde o ventre. Orando por um companheiro desde o ventre. 7 anos e meio depois de casada, vem um divórcio. E como é que eu me sinto como mãe? O fracasso. Porque não é que eu era do mundo e a minha filha era do mundo. Então, nossa, se pelo menos eu conhecesse o Senhor, as coisas podiam ter saído diferentes. Não, a gente era da igreja. Quando ela começou a namorar, o menino, a gente fazia estudo bíblico com ele, ajoelhava todo mundo, fazia imposição de mãos, orava, foi batizado, ia na igreja, e veio o divórcio. E daí? E daí o Senhor falou bem claro para mim: você não quer ter uma filha divorciada? Por quê? Porque você acha que você é melhor do que as outras mães que têm filha divorciada? Você vai ter uma filha divorciada. Porque você vai saber a dor que é ter uma filha divorciada. E quando vier outra mãe com filho divorciado falar com você, você vai estar de igual para igual. Você não vai achar que você é melhor. Eu orava, eu ensinava. E a minha filha é uma bênção. Amém? Deus pode fazer tudo isso, mas com cada um ele vai trabalhar em alguma coisa diferente. Para quê? Para tirar a nossa glória. Para que a gente possa viver para a glória dele. Então, eu dou glória a Deus, porque a gente passou por tudo isso, e Deus restaurou. E ela está casada de novo, e tem outro nenenzinho, e a gente está bem, o relacionamento com o ex-marido está melhorando cada dia. Amém? Gente, Deus conserta todas as coisas estragadas. O meu marido, ele é bem jeitoso e bem habilidoso, eu não. Então, os meus netinhos vêm e destrói tudo, né? Pega os carrinhos, joga no chão, caceta, pega as bonecas, caceta, faz tudo, destrói. Daí vem assim, vovô, arruma. Gente, pensa num vô feliz. Pensa num vô que larga de fazer qualquer coisa para consertar o estragado. E ele sabe que a primeira coisa que a criança vai fazer é catar o carrinho e espedaçar de novo. E sabe o que ele faz? Conserta. Tem carrinho, tratorzinho, aviãozinho. Coitado, um já está assim, o outro já está assim. Cada vez que eles jogam no chão e pede para o vô, vem esse vô cheio de alegria. E o que é para um avô consertar um carrinho de plástico, gente? Botar rodinha ali com o Super Bonder. Né? Às vezes não dá para colar, ele pega araminho e entorta o araminho. Pensa num vô feliz. Pensa num Deus, quando a gente estragou tudo, pela 5ª vez, pela 10ª vez, pela 1000ª vez, e a gente vai diante desse Pai, e Ele conserta. Ele transforma o mal em bem.
toda a porcaria que a gente faz de desobediência, de amargura, de rancor, de raiva, de falta de buscar, de falta de oração, de falta de... Se a gente levar para ele, ele conserta. Gente, tem lugar melhor para a gente estar aqui dentro dessa família? Não tem, gente. Vamos dar um voto de confiança para esse Deus. Quanto tempo ele levou para que a gente pudesse ter essa palavra para poder ler hoje esses 66 livros? Quantas vezes tentaram destruir, pôr fogo, e ele foi lá e escondeu um pergaminho aqui, outro pedacinho ali, depois bota a gente para achar, né? Porque tem que ter um para esconder, tem que ter outro para achar, né? E tem que ter outro para decifrar o que está escrito. Quanto tempo ele deixou para pegar isso aqui, ó, e a gente ter e falar, ai, esse livro é muito chato. Ah, esse aqui, ai, esse Velho Testamento aqui não é para mim, não. Gente, são tesouros escondidos. É o que tem de mais precioso. Não é a palavra preciosa, é de quem a palavra está falando. De uma pessoa que eu tenho que conhecer, porque eu não posso me relacionar com quem eu não conheço. A gente só se relaciona com quem a gente conhece. Não tem ninguém que entra na tua casa sem ser teu amigo. Ou pelo menos ser amigo do teu amigo. Não é verdade? Com quem que você vai andar junto? Com quem que você conversa? Com quem que você sai fim de semana? É com quem você conhece. Você não sai com estranho. Gente, não sai. Eu acho que não tem ninguém aqui que vai pegar alguém no meio da rua e sair com uma pessoa. Bom, deve ter os loucos. Bom, tem doido para tudo, mas vamos continuar. Mas, bom, será que Deus, então, tem capacidade de cuidar das coisas e de tudo, e das pessoas, da maneira como eu quero? Né? Vamos ver no início, vamos ali para Gênesis 3,15, para ver o nosso problema, e eu vou ter que acelerar, porque a gente já está com pouco tempo. Gênesis 3,5, desculpa, Gênesis 3,5. 3,5. Uhum. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus. Então, a serpente vem, Satanás, e faz uma proposta para Adão e fala, ou para Adão e para Eva, né? Na realidade, falou diretamente com a Eva primeiramente. Que eles seriam como Deus. Bom, o que Deus tinha falado quando ele foi fazer Adão é que Adão seria imagem e semelhança de Deus. O que é imagem? Imagem é para expressar. O que é semelhança? Semelhança era para conter. Então, Deus queria estar dentro do homem e que o homem pudesse expressar a Deus. Então, imagem e semelhança. Tá? Expressar e conter. Imagina se eu pego aqui uma luva, essas luvas de lavar a louça, qualquer luva. Então, essa luva é uma imagem, ela foi desenhada para quê? Para que uma mão entre dentro dela. Então, ela vai ter uma imagem que ela vai expressar, mas ela também vai conter uma mão dentro dela, e esses dedos que vão estar nessa forma de mão, vai poder expressar tudo que a mão quiser fazer. Então, Deus nunca falou que o homem seria Deus. Ele queria que o homem tivesse a vida de Deus nele e pudesse expressar a glória dele. Mas o que aconteceu? A serpente faz uma proposta e Adão crê numa proposta que era uma mentira e não crê na vida. Ele preferiu ter um conhecimento do que ele ter uma vida. E muitos de nós hoje investimos mais em ter conhecimentos
fora de Deus do que ter a vida de Deus. Gente, cuidado com o conhecimento que não vem de Deus. Claro que quando a gente está em Cristo, Ele nos vai orientar para a gente estudar, para a gente se aperfeiçoar, para a gente fazer tudo o que tiver, desde que nós estejamos em Cristo, mas não em Adão. Então, esse querer ser igual a Deus foi uma proposta feita pela serpente e ela foi mais atrativa do que expressar e conter a vida de Deus. Então, Adão falou, ai não, eu prefiro ser como Deus, né? E assim como Adão, essa ideia de querer ser como Deus, ela está totalmente ligada no nosso eu. Porque, como a gente é filho de Adão, nós vamos expressar tudo de Adão que está em nós. Agora, o que é querer ser como Deus? Eu vou aqui mais ou menos dar o que veio, né, no meu coração. Será que a gente gosta assim de mandar? Ou determinar? Ou ter a última palavra? Ou ser autoritária? Ou receber a glória? Ou receber reconhecimento? Ou também que as pessoas concordem com a gente, né? Ou também que as coisas estejam dentro do nosso cronograma, do nosso gosto. Então, o que é isso? É querer ser como Deus, não que Deus seja dessa maneira, tá? Porque ele não é um pecador, né? Mas a gente quer controlar, determinar. Então, os meus filhos têm que estar dentro dos ideais que eu penso para ele. Ai deles se eles decidem outra coisa. Ai do meu marido, ou das minhas amigas, ou... Então, o que a gente fica querendo? A gente fica querendo que tudo saia do nosso jeito. E o que acontece quando não sai do nosso jeito? Ai, que raiva. Ai, que ódio. Ai, mas eu já pedi tanto para Deus, né? Porque eu quero botar Deus para trabalhar para mim também. Porque eu não sirvo só, eu ainda além de querer mandar em Deus, mandar nas pessoas, eu quero que Deus faça as coisas do jeito que eu quero. E eu fico teimando e fico brigando. Só que Deus não vai entrar na nossa. Então, isso o que é? Querer ser como Deus. Gente, até os discípulos de Jesus, eles falaram, quando Tiago e João estavam lá, Jesus ia para Jerusalém, passou por Samaria, e daí eles não queriam receber Jesus. Os discípulos, como já tinham recebido uma porçãozinha, né, do Espírito Santo, já tinham expulsado demônio, já tinha feito tanta coisa, e de repente eles vêm, não querem, os samaritanos não querem receber Jesus, eles já viram para Jesus e falaram, você não quer que a gente manda desse fogo do céu? Então acaba com esse povo aqui. Gente, a gente não é fácil, né? E vocês pensam que a gente é diferente? Se Deus desse um pouquinho mais de poder para a gente já tinha fuzilado e fritado, mas não ia ter sobrado quase ninguém nesse planeta. Porque a gente quer resolver tudo no muque, né? Tudo do nosso jeito. Não receberam Jesus? Não receberam meu filho? Como que fazem isso comigo? E o que acontece com a gente? Porque como que a minha vontade não vai ser realizada? Então, o que é isso? O que é, no fundo? É querer ser como Deus. Vai ser do jeito que eu quero, custe o que custe, não importa. Mas tem que ser, porque, gente, eu sei muito bem que isso é o melhor. Você sabe, mas será que você perguntou para Deus qual que era a vontade dele? Quando que é o tempo dele? Ou tem que ser dentro do meu cronograma? Eu sou dona do tempo? Gente, é muita arrogância. É muito orgulho. É querer. Tem um livro do Max Lucado, se vocês puderem comprar, chama Não Se Trata de Mim. E ele começa assim, falou, gente, vocês estão que nem lá, como é que era o nome dele? Esqueci o nome do cientista que falou que
o Sol não girava em torno da... como é que é? Copérnico. Que o Sol não girava, que o Sol não girava em volta da Terra. E depois ele teve que mentir, porque senão ia para a fogueira. Então, no livro, o Max Lucado vai tratando disso. Ele fala, gente, vocês pensam que vocês são o umbigo do planeta e que vai girar tudo em volta de vocês? Não é. E quanto mais eu quiser que as coisas sejam do meu jeito, mais frustração eu vou ter. Então, eu não sou Deus. Eu não determinei nem o número de anos das pessoas, nem o tempo que elas vão ser salvas, nem se vai chover, nem se vai vir terremoto, nem como é que vão ser os presidentes. Não está dentro de... Eu não sou Deus. Então, a gente tem que se colocar no nosso lugar e saber, graças a Deus, que Ele me escolheu, que Ele me ama, que Ele vai cuidar de mim, que eu posso pedir para Ele, que Ele vai ouvir as nossas orações, que Ele vai trabalhar sempre da melhor maneira possível, e para Ele não tem impossíveis, mas não vai ser do meu jeito. Então, vamos descansar e saber que Ele vai fazer do jeito dEle, quando Ele quiser. Amém. Ele é o Deus, nós somos barro nas mãos do oleiro. Se Ele quer fazer um gordinho e um magrinho, Ele quis assim. Aí o gordinho fica querendo ser magrinho, o magrinho fica querendo ser gordinho. Gente, por que a gente fica brigando com isso? Por que a gente quer determinar a maneira como a gente quer ser? Deus não pediu para a gente... Gente, Sandra, você quer nascer mulher ou homem? E você prefere nascer no Brasil ou você quer nascer, não sei, lá nos Estados Unidos? Ele não me perguntou. Ele me pôs nesse mundo. E eu vou aprender que todas as coisas que Ele permitiu na minha vida fazem parte de um plano de bem para a minha vida. Porque Deus não tem planos de mal para a minha vida. Ele só tem planos de bem. Então, ou eu aprendo a pensar dessa maneira, ou vou ficar bem doidinha. E não adianta ficar indo na igreja se a minha maneira de pensar não for mudada. Vamos correr mais um pouquinho. Será que eu me irrito quando eu sou contrariada? Será que eu não gosto de ser humilhada? Será que eu consigo aceitar os meus erros? Será que eu consigo aceitar as minhas limitações? Ou acho que eu sou perfeita e que eu sempre tenho a razão? Geralmente a gente quer receber glória pelas coisas que a gente faz, pelo esforço que a gente põe, e também eu não gosto que me corrijam. Porque se alguém vem criticar o que eu estou fazendo, já me dá uma raiva. Porque, gente, sou perfeita. E todo mundo tem que gostar do meu jeito. Não tem problema que eu não gosto do jeito dos outros, mas é que o meu jeito é o melhor, sabe, gente? Então, era bom vocês começarem a pensar da maneira que eu quero, tá? Porque, eu entendo, eu sei. Então, gente, isso aí é estar em Adão, não é estar em Cristo. Então, Adão preferiu muito mais o conhecimento do que a vida. E esta proposta, né, do pecado que entrou, foi o resultado que ele recebeu. E agora, o que aconteceu na vida dele? Ele se vê vazio, ele não virou Deus, ele parou de ter um relacionamento com Deus, ele se tornou incompleto, ele se tornou inseguro, e ele vai passar a buscar desesperadamente maneiras para ser aceito. Quais são as maneiras que a gente busca para ser aceito? Buscando o quê? Popularidade. Quantos likes eu recebi nessa foto que eu pus no Instagram? Por que eu vou pôr foto no Instagram? Para ver se o pessoal gosta e fala, nossa, que teu netinho é tão lindo, né? Nossa, que praia maravilhosa. Olha o corpo dela nesse biquíni. Gente, essa mulher é uma deusa. Então, o que eu quero? Glória, né? Glória. O que eu estou buscando?
Popularidade. O que eu estou buscando? Aceitação. E por que eu estou buscando tudo isso? Porque eu me sinto indigna, porque eu me sinto inadequada. Gente, mas o Instagram e os likes não vão mudar o que está dentro de mim. Só a vida de Cristo pode me fazer sentir amada, adequada. E se eu nasci bem mais alta, amém. E se eu nasci bem baixinha, amém. E se eu sou mais gordinha, e se eu tenho um cabelo lindo, e se eu sou careca. Gente, isso não muda. Não muda. Esse perfume de Cristo, quando está dentro da pessoa, você ama a pessoa pelo perfume que ela exala da vida de Cristo. E não porque a cor do cabelo dela, nossa, qual que é o número da tua tinta mesmo? Porque, gente, eu quero igualzinho. Aí você vê o anel e fala, puxa vida, olha o anel, você viu o anel que ela ganhou? Meu marido nunca comprou um anel desse para mim. Porque se eu usasse e tivesse esse anel, quando ela fala, vocês viram que charme, porque tem um anel, né? Então, eu acho que se eu tiver o anel, então vou ter esse charme, sabe? Gente, as pessoas vão olhar para mim e eu vou ser invejada, né? Já imaginou que glória? Que coisa mais gostosa? Gente, não funciona. Anel não muda a nossa vida, tá? Cor de cabelo melhora. Como eu falei, se eu tivesse cabelo branco aqui, ia estar bem mais feio. Ajuda, gente, mas não é o essencial. Tá? Se a gente pode estar mais limpinha, com a sobrancelha arrumadinha, não tem problema nenhum. Agora, não adianta viver para essas coisas, porque não muda o que está dentro. E eu vou querer vender uma imagem de alguma coisa que eu não sou. Só que quando eu vou dormir, eu me sinto frustrada, eu me sinto indigna, eu me sinto mal amada. E eu estou lá tomando remédio porque eu não consigo dormir. Então, qual que é a solução? É a vida de Cristo em cada um de nós. Então, essa proposta não deu certo, né? A gente querer buscar popularidade, beleza, conhecimento, diversão, esportes, lazer, títulos, cursos, dinheiro. Gente, não funciona, não tem nada errado fazer nada disso, mas isso não pode ser a prioridade da minha vida. Então, Adão e Eva, eles decidiram que uma roupa adequada melhoraria a imagem deles. Mas, gente, não funcionou. Então, o que Deus vem fazer? Ele vem, mata um animal, tem derramamento de sangue. Né? Gênesis 3:21, se vocês quiserem... não, 3:21. Se vocês quiserem anotar, que eu vou correr porque o nosso tempo já acabou. Então, Deus vai vir com a solução para o nosso problema. Não é o que a gente faz, mas é o que Ele fez. E o que Ele fez através de dar o Filho dele em sacrifício. Não tem outra proposta, não tem outra solução. Deus não tem mais nada para nós, fora da vida do seu Filho, derramada na cruz, aonde nós fomos incluídos na sua morte, incluídos na sua ressurreição, para que esta vida possa fazer parte de nós. Enquanto não tiver a vida de Cristo, que foi manifestada a sua morte lá na cruz, a minha morte juntamente com Ele, e pela ressurreição, porque Jesus falou, eu sou a ressurreição e a vida. É uma vida que vem de uma ressurreição, e quem ressuscitou é porque passou por uma morte. Tá bom? Então, se vocês quiserem anotar, João 12:32 fala que quando Jesus foi levantado da terra, ele nos atraiu a todos. Para quê? Para que a gente pudesse morrer, para que essa natureza de Adão pudesse ser destruída e para que a gente, na ressurreição, pudesse ganhar uma nova vida. Não é uma vida melhorada. Não é que antes eu fumava e agora eu vou na igreja, não fumo mais. Não é que antes eu bebia e agora comecei na igreja batista, não bebo mais. Gente, ninguém vai no inferno nem porque bebe, nem porque fuma. Nós vamos ao inferno e nascemos em uma condenação, porque nós estamos em Adão.
E a única maneira da gente estar em Cristo é passar por uma morte, onde nós vamos ser destruídas e não vamos ser melhoradas. Nós vamos ser feitas nova criação. Se não é por esse método, nós vamos estar tratando superficialmente a ferida do meu povo, como disse Deus. Então vamos direto ao ponto. Qual que é o ponto? Nós não precisamos tentar melhorar, e a gente não precisa fazer um esforcinho, não, a gente não precisa fazer nada. Tudo que a gente faz não serve. A única coisa que funciona é conhecer o Evangelho. O que é o Evangelho? Morte e ressurreição. Agora, pensar que Jesus morreu sozinho não funciona, porque o único objetivo da morte dele é para que eu pudesse morrer juntamente com ele. Então, ele teve que me pôr naquela cruz, para que eu pudesse ser destruída, porque o problema da minha vida, o meu em particular, se chama Sandra. E aonde eu vou, eu me levo. Então, o único remédio para mim é que eu seja destruída. Eu não tenho que ser melhorada. E eu também não tenho que fazer nenhum esforço. Eu tenho que ser aniquilada. Então, qual que é o projeto de Deus para a minha vida? Me tirar do palco, onde eu quero ser admirada, onde eu quero ser reconhecida, e me pôr numa cruz. Aí vão falar, nossa, mas aí pegou pesado, né? Gente, a cruz é o melhor lugar do mundo que a gente pode estar. Porque é lá que a gente vai se identificar com o nosso Salvador. Lá que nós vamos ter a vitória sobre a morte, sobre o pecado. E lá que a gente vai se fazer um com o nosso Criador. É o melhor do mundo, lugar do mundo que a gente pode estar. Não tem outro lugar. Estar na Igreja Batista não é igual estar crucificado juntamente com Cristo. Glória a Deus, porque a gente pode conhecer essa mensagem dentro da primeira Igreja Batista. Mas e se o marido de vocês ou vocês forem transferidas e vocês forem para outro lugar? Então, essa verdade tem que estar dentro de vocês. E vocês têm que buscar essa verdade aonde? Nas Escrituras. Né? Glória a Deus, porque Ele providenciou que a gente pudesse estar aqui, pudesse receber, pudesse ser alimentado dessa palavra, mas em Adão ou em Cristo? Qual que é a nossa posição? Então todos nós nascemos naturalmente em Adão, nas trevas, perdidos, sem esperança, sem Deus no mundo, mas nós podemos ser regenerados, passar pelo nosso novo nascimento em Cristo, pela fé, de maneira sobrenatural. Então, em Adão, de maneira natural, em Cristo, de maneira sobrenatural. Então, a nossa única esperança está em ser redimido, resgatado e colocados em uma cruz. E a cruz é lugar de triunfo. Porque ali nós encontramos a vitória sobre o pecado e a morte. Então, o cristianismo é não mais eu, mas Cristo. E só assim nós vamos poder encontrar descanso e parar de querer ser o que nós não somos e de vender uma imagem para uma plateia ou mesmo para Deus. Então, para terminar, eu vou ler uma frase pequena do Brennan Manning, que fala: Deus a ama do jeito que você é e não do jeito que você deveria ser. Você nunca será do jeito que deveria ser. Nunca será esse ideal que você mesma propôs para a tua vida. Deus a ama do jeito que você é, e somente Ele pode transformá-la conforme a imagem e semelhança do seu Filho, para que você possa resplandecer a luz dele na tua vida. Amém? Então, qual que é a nossa posição hoje, para a gente dormir bem segura, ok? Em Adão ou em Cristo? Nós estamos perdidas ou nós fomos escolhidas? Estamos na escuridão ou nas trevas? A gente está vazia, ansiosa, ou a gente tem uma esperança e uma confiança? Não, na escuridão ou na luz? Perdão. Na escuridão, nas trevas, não dá.
Querer correr muito, desculpa. Na escuridão ou na luz, ok? Vazia, ansiosa ou cheia de esperança e confiança? No esforço ou no descanso? Escravas ou livres? Na morte ou na vida? Então, a proposta está feita, a salvação está aí. É pegar ou largar. Amém?